Amazônia 2030. Oferecimento Santander. O que a gente pode fazer por você hoje? Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural. No programa de hoje seguimos exibindo a série de encontros Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. Realizados pelo canal AgroMais com curadoria do professor Ricardo Abramovay. No episódio dessa semana, o debate Amazônia, incubadora de startups, com Valmir Ortega, geógrafo e diretor da Belterra, organização com foco na recuperação de terras degradadas, e Tatiana Skor, economista e secretária de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas. Além dos negócios em si, temos visto recentemente o surgimento de diversas organizações voltadas a fortalecer negócios com a biodiversidade florestal da Amazônia. Apesar de sua escala ser reduzida, elas têm ganhado impulso considerável. Quais as chances de que os negócios fomentados por essas iniciativas tenham expressão econômica considerável? Vamos então ao debate. Voltamos com a segunda parte do Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. Professor Ricardo, nós tivemos aí na primeira parte um panorama bastante interessante das primeiras iniciativas que dão conta de uma integração dos pequenos, dos médios, aos negócios com desenvolvimento sustentável e preservação da Amazônia. Temos aí alguns exemplos que já começam a mostrar um potencial bastante relevante, né? Marcelo, essa proliferação de negócios, ainda numa escala muito inferior ao que a Amazônia necessita, ela apresenta uma questão sobre a qual eu queria ouvir a Tatiana e o Valmir, que é a seguinte. Hoje existe uma ampla literatura sobre espécies negligenciadas e subutilizadas nas florestas tropicais. Os estudiosos sobre isso falam que essas espécies são da ordem de centenas de milhares. Só que quando a gente vai ver a literatura de bioeconomia, os documentos de bioeconomia, eu tomo como exemplo um documento muito interessante e recente da Confederação Nacional da Indústria, que saiu em 2020, de um lado fala-se em floresta tropical, mas de outro lado fala-se em aplicação de ciência e tecnologia em alguns produtos que são os produtos, alguns poucos produtos que seriam os produtos onde os investimentos vultosos pudessem se concretizar e dar certo. Só que, normalmente, investimentos vultosos são empreendimentos vultosos e, habitualmente, esses empreendimentos vultosos são compatíveis com cadeias de valor relativamente homogêneas, quando, na verdade, o que nós queremos é valorizar a diversidade, a sociobiodiversidade, a Tatiana gosta de dizer a sociobiogeodiversidade da Amazônia. Então, a minha pergunta é, como é que a gente compatibiliza essa necessidade de investimentos na Amazônia e essa busca por parte dos grandes investidores de investimentos que tenham escala no sentido convencional da palavra, quer dizer, tamanho, basicamente, com a valorização, a preservação da sociobiogeodiversidade da Amazônia. A gente já conhece alguma coisa para ter pistas a esse respeito, Valmir e Tatiana? Pensando aqui, Ricardo, eu acho que os amazônicas usam uma infinidade de produtos. Eu acho que esse é um ponto de partida importante. Então, quando a gente olha para as comunidades indígenas, para as comunidades tradicionais, para os ribeirinhos, a quantidade de produto que essas comunidades consomem no dia a dia como alimento, como remédio, como produtos para diversos usos, é gigantesca. Se a gente for olhar o que aconteceu com o açaí, né, a velocidade com que o açaí se tornou um produto global, na minha leitura, isso só foi possível porque o Amazônida já consumia muito açaí. Então, na hora que o mundo descobriu o açaí, foi fácil a gente sair de 100 mil toneladas para 200, para 300 e 400 mil toneladas. Mas se fosse um produto desconhecido do Amazônida
que a gente tivesse que criar cadeias novas, seria muito mais difícil. O açaí cresceu como o açaí se posicionou globalmente. Então, eu acho que nós temos hoje que explorar duas oportunidades, né, que eu enxergo, ou duas potencialidades latentes, né? Uma delas é essa diversidade que a gente já vive na Amazônia, que já está presente na vida de muitas comunidades da Amazônia. Nós temos que valorizar essa diversidade, gerar conhecimento sobre essa diversidade, valorizar o conhecimento que essas comunidades têm e transformar isso em oportunidades de negócio, em oportunidade de geração de renda. De outro lado, a gente tem claramente um movimento hoje no planeta buscando maior diversidade de produtos. Então, se a gente olha para a cadeia de alimentos, há um movimento muito forte de chefes de cozinhas, de consumidores, buscando novos produtos, novas proteínas, novas fontes de energia, novos sabores, novas texturas. E eu acho que aí nós, na Amazônia, poderíamos apresentar um cardápio gigantesco de sabores, produtos, texturas e cores. Então, acho que nisso há uma possibilidade grande. No lado da grande indústria, a gente teve o lançamento, alguns anos atrás, de uma iniciativa que envolve indústrias do ramo de cosméticos, de nutracêuticos e de outras, que se comprometeram em aumentar a diversidade de produtos da biodiversidade. Foi um acordo, um pacto dessas empresas no âmbito da Convenção Global de Biodiversidade. Então, hoje você tem indústrias do setor de cosméticos, indústrias do setor farmacêutico, de beleza, de alimentos, buscando novos produtos, novas moléculas e tal. E aí, de novo, uma oportunidade para nós que estamos com o pé na Amazônia, de gerar um cardápio de oferta e de conexão para que a gente transforme essa potencialidade, né, esse desejo do consumidor por coisas diferentes, por novidades, por produtos novos, numa realidade, num produto que seja capaz, que seja possível, né, entregar ao consumidor esse valor de diferenciação e ao produtor lá no chão da floresta um valor em termos de geração de renda e valorização do seu trabalho, né? Bom, vamos ouvir agora a Tatiana também sobre esse tema aí tão importante colocado pelo Ricardo. Ricardo, eu acho que é um tema que eu gosto muito. Eu acho que é isso, né? Se a gente tivesse a bola de cristal e soubesse qual é o futuro, né, a gente poderia desenvolver várias alternativas, mas a gente sabe de alguma coisa sobre o futuro. A gente sabe que existe aí uma demanda por alimentação, uma demanda por proteína incrível, né? E nós, nessa perspectiva, a gente começou a trabalhar dentro do nosso projeto de bioeconomia na questão de como é que a gente constrói proteínas alternativas, né? Pensando em política industrial, de novo, né? Como é que a gente constrói proteínas alternativas, e com isso eu acabei entrando em contato com o Good Food Institute. E nós firmamos uma parceria dentro do governo do estado e na seguinte pegada: olha, existem duas formas de fazer proteína alternativa. Tem as proteínas à base de planta, que o mundo praticamente usa só soja e ervilha, né? Então, imagina o potencial que nós não teríamos com toda essa nossa sociobiogeodiversidade amazônica, em pensar em que outras plantas poderiam servir para ser substitutos de proteína nessa cadeia que é crescente, e as empresas que estão trabalhando com isso, altamente inovadoras e altamente competitivas, né? Então, nós já estamos falando numa história que a gente não está olhando, mas que está crescendo numa rapidez, e as grandes empresas internacionais de alimentação já estão investindo nisso. Das proteínas alternativas à base de plantas. Isso é um setor. O outro setor que eu acho fantástico, que é o setor das carnes cultivadas, né? Já existem várias pegadas, né? Já várias iniciativas de carnes cultivadas, e isso para nós é um potencial enorme, né? Porque nós temos aí um banco celular de possíveis proteínas, né? Que a gente poderia, tirando um pedacinho pequenininho, né, fazer uma criação de carne, né, que poderia estar aí sim alimentando o mundo numa outra perspectiva, né? Então eu acho que esse tipo de inovação, né, no setor, ele combina com o que o Valmir falou. A gente precisa fazer a base, né? A gente precisa estruturar as cadeias da sociobiogeodiversidade. A gente precisa proteger o extrativista, né, porque são aí 500 anos de exploração, né, a persistência do aviamento, e aí aquela questão da simetria de informação. O sujeito na ponta vende aquele produto, por exemplo, o filé de pirarucu a 4,50 o quilo, e ele vai chegar a 50, 60 reais o quilo no supermercado de linha. Então, isso não pode acontecer.
Então, precisa sim se tomar como um ponto pacífico de qualquer dinâmica econômica desse Brasil a diminuição da desigualdade social e econômica, ponto. Né? E aí isso sem dúvida. Mas a gente também precisa, e aí no que eu estava falando na minha intervenção anterior, nós precisamos ir além, a gente precisa estar olhando para o futuro. E o futuro, para mim, sem sombra de dúvida, é esse setor, né, das proteínas alternativas, e o estado do Amazonas e a Amazônia como um todo tem um potencial enorme, não só na produção desses e desenvolvimento de produtos novos, mas também de insumo para essa indústria. Porque no que eles criam as carnes cultivadas? Em alga. Que tipo de alga que a gente usa no mundo? Acho que é uma ou duas aí que o pessoal desenvolveu no Japão há não sei quantos séculos e que a gente continua consumindo as mesmas algas. Agora, imagina o potencial de alga num lugar que nem a Amazônia. Também a FAO e a União Europeia estão trabalhando bastante com questões como é que eles chamam? Da microbiomas, né? A biodiversidade que você tem nos microbiomas. No caso do Amazonas, muito interessante, seriam os microbiomas de solo, tudo que a gente tem de potencial de fungo, bactéria, etc., que está no solo. É mais uma razão para a gente preservar a floresta em pé, porque a gente, de fato, não sabe o que tem no solo. E pesquisa recente já mostrou essa interação entre as árvores por fungo. Então, nós temos aí um potencial enorme, né? E um potencial que inclui, né, um desenvolvimento tecnológico de ponta, é o futuro, né, que inclui a conservação da sociobiogeodiversidade, aí eu insisto sempre no gel, e o açaí é um excelente exemplo, né, porque a gente tem 2 espécies de açaí, do Pará e do Amazonas. No Amazonas, ainda, a cada 150 quilômetros, a gente tem uma linhagem de açaí. Por que eu vou juntar tudo no mesmo saquinho e vender como açaí do Pará? Não faz sentido, né? Eu preciso começar a trabalhar os princípios bioativos de uma maneira muito mais integrada e fazer com que você tenha, sim, repartição de benefícios para as comunidades que estão nesse processo. Então, essa é a ligação entre o que o Valmir falou e o que eu falei. Para mim, é a junção da bioeconomia na Amazônia. Para dar segurança a projetos e investimentos, sobretudo pelo interesse internacional também, como está a situação, Tatiana, da questão de regulamentação de propriedades, de moléculas, de extração? O Brasil já vive um processo longo nesse sentido, tem algum amadurecimento? Qual é a avaliação que você faz dessa situação hoje de regulamentação, legislação que protejam essa biodiversidade aí na Amazônia? Olha, Marcelo, eu acho assim, nada está escrito na pedra. Então, todos os processos devem, né, sofrer releituras. Né? Elas deve se pensar que forma que os entraves e os desafios existentes na legislação, né, tanto de repartição de recursos com as comunidades tradicionais, como toda a discussão sobre propriedade genética, propriedade intelectual e etc., como é que isso entra? Né? Como é que hoje a gente discute isso com esse desenvolvimento da tecnologia que está aí? Né? Porque talvez a gente esteja falando sobre tudo isso, da biodiversidade e tal, e que daqui a pouco açaí se faz sintético, né? E talvez as moléculas virem moléculas sintéticas e que ninguém dê valor para a floresta, porque não precisa mais da molécula natural. Então, nós precisamos fazer esse debate. E na minha visão, né, e o que a gente tem feito na minha secretaria, todo e qualquer debate, a gente trabalha na hélice quíntupla. Por que na hélice quíntupla? Primeiro, o que é a hélice quíntupla? É você trazer para o debate as diferentes vozes. Então, cada hélice tem um ator, que é o governo, né? O governo não é um ente unitário, nem só o governo subnacionais, nem o governo federal. Então, a gente precisa trazer diversos entes de governo para a discussão, não achar que trouxe só um que você está fazendo a discussão com o governo, porque você não está. Você tem que trazer a academia, né? Porque a academia brasileira ela é forte, a academia brasileira tem, sim, uma visão de futuro, produz, sim, produtos interessantíssimos, né? E também a academia tem algo que é muito interessante, que ela tem uma visão crítica sobre as coisas e tem a liberdade de se expressar, diferentemente de quando a gente está no governo, a gente precisa pensar um pouco mais nas palavras que a gente usa. A gente precisa trazer a sociedade civil organizada, né? Tanto os coletivos produtores, os extrativistas, como as ONGs, que têm um papel importantíssimo na Amazônia, né? Seríssimo,
Assim, todas as ONGs com as quais eu trabalho, eu tiro o chapéu, tanto pela qualidade da pesquisa, pelo envolvimento pessoal das pessoas que estão lá. Nós precisamos trazer o setor privado, né? Porque o setor privado, não só o que está lá, né? Eu estou falando no caso do Amazonas, mas também as potencialidades que aquele setor tem. Então, eu vou fazer uma discussão sobre algum alimento, eu trago o Good Food Institute. Ele não está no Amazonas, mas eu gostaria que ele tivesse. E eu preciso mostrar para o meu setor privado no Amazonas que tem coisa mais interessante, mais inovadora, mais desafiadora acontecendo no resto do mundo. Então, a gente precisa também melhorar o setor privado, porque muito se fala sobre o setor privado, mas o setor privado é arcaico, né? Ele ainda não se modernizou o suficiente para poder estar abrindo a cabeça para essas novas formas de relações de negócio. E, por fim, é muito importante, a gente precisa trazer os bancos de investimento, né? Porque tudo isso a gente não faz sem dinheiro. E aí essa é a grande dificuldade. Então, eu acho que essa discussão que você está colocando, ela precisa ser feita na Hélice Quintuple. A gente precisa pôr todo mundo para conversar. Precisa ter paciência, né? E porque os processos sociais são mais lentos do que a gente gostaria. Ricardo, como é que a gente coloca essa Hélice Quíntupla para girar essa discussão importantíssima, hein? E essa não é uma preocupação só nossa ou de quem, dos comunicadores, ou dos acadêmicos, ou dos jornalistas, ou dos pesquisadores. É uma preocupação dos 3 maiores bancos privados do Brasil. O acordo pré-competitivo estabelecido entre Santander, Bradesco e Itaú tem a ambição, explicitamente no documento feito que dá lugar a esse acordo e no comitê de assessoria a esse acordo, do qual fazem parte várias pessoas que já estiveram aqui conosco, Marcelo, a preocupação com sociobiodiversidade, com manutenção da floresta em pé, ao mesmo tempo com atração de investimentos, com respeito aos povos da floresta, isso está presente. Então, eu pergunto para os dois, qual o papel do setor financeiro privado nesta equação? E eu sei que o Valmir tem trabalhado muito a respeito de uma espécie de necessária reconversão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para que esse programa se volte ao fortalecimento da sociobiodiversidade florestal, coisa que, em tese, ele poderia fazer, mas que, na prática, não faz. Queria ouvir vocês sobre isso. Então, Ricardo, eu acho que esses pontos que foram tocados são relevantes e, de fato, como a secretária disse, é uma combinação de fatores, mas quando a gente olha para a parte do financiamento, do investimento, eu diria que esse é um fator crítico, né? Porque todos os outros, a gente tem visto muita movimentação. A academia brasileira é muito ativa, a sociedade civil tem sido muito ativa, os governos, né, especialmente os estaduais, têm se mobilizado muito fortemente, e quando a gente olha para o setor financeiro, aí que a gente tem, digamos, um relativo atraso, que eu acho que agora está sendo uma tentativa de compensação desse atraso. Então, quando você diz, se remete aos 3 grandes bancos, é um movimento incrível que está acontecendo. Pela primeira vez, você vê 3 grandes bancos do porte dos maiores bancos brasileiros criando uma agenda conjunta para pensar o investimento sustentável, para pensar uma alocação inteligente do recurso para promover a proteção da floresta. Esse é um aspecto. Do nosso lado, na Conexus, a gente tem conversado muito com os bancos públicos, claro, também com os bancos privados, com fundos de investimento, mas com os bancos públicos, especialmente com o Banco da Amazônia, há um progresso gigante que a gente alcançou nesses últimos 2 anos de interlocução. Você citou o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, é uma das mais importantes linhas de financiamento rural que a gente tem no Brasil, talvez das mais importantes do mundo pelo tamanho e pela abrangência que ela tem, focada em agricultura familiar exclusivamente. São mais de 30 bilhões por ano alocados na agricultura familiar, são mais de 3 bilhões na Amazônia, ou seja, a gente tem uma parcela pequena ainda que a gente poderia ampliar na captura desses recursos, mas o triste é que uma fatia grande desses recursos são capturados por atividades convencionais, por atividades de baixo valor agregado, que geram baixa renda, são importantes, são relevantes, mas poderiam estar gerando um impacto muito maior. E eu acho que essa é uma notícia boa que a gente pode anunciar, que nos últimos anos, especialmente o Banco da Amazônia, mas também o Banco do Brasil, tem se movimentado fortemente para buscar novas formas de alocação
desse recurso para as cadeias da sociobiodiversidade, para as cadeias da bioeconomia. No ano passado, nós realizamos, pela Conexus, um laboratório com o Banco da Amazônia, que a gente conseguiu, pela primeira vez na história do banco, estruturar uma operação para manejo madeireiro de base comunitária. Foram realizadas 2 operações de empréstimo para cooperativas que usam de forma sustentável o manejo madeireiro no estado do Pará. O ano passado, nesse mesmo laboratório de crédito, nós conseguimos estruturar operações para extrativista de açaí, para extrativista de castanha, fazendo a combinação de recursos de fundo privado, que é o Fundo Conexus, com recursos do Pronaf. Então, eu diria que nós temos um potencial gigantesco, são bilhões de reais por ano, que poderiam ter uma alocação mais inteligente, mais focada, e que eu acho que agora a gente começa a dar os primeiros passos do lado do setor público. Do lado do setor privado, eu acho que o nosso desafio é criar veículos de investimento que sejam adequados para a realidade da Amazônia. A gente sempre ouve a história de que há muito dinheiro no mercado financeiro voando e que esse dinheiro não aterriza na Amazônia porque não tem bons projetos. Eu acho que essa narrativa está equivocada, eu acho que a gente não tem os veículos adequados, o tipo de projeto que a Amazônia pode gerar. Então, eu acho que o desafio que a gente tem agora é de estruturar esses veículos de investimento ou buscar gestores que criem estruturas de investimento adequada para os negócios que a Amazônia precisa e que a Amazônia pode oferecer. Então, acho que é esse encontro que a gente tem que promover e tem que desenvolver, e a iniciativa dos bancos e de outros fundos de investimento é uma boa notícia nesse momento. Tatiana. Não, eu concordo totalmente com o que o Valmir falou, acho que é isso mesmo, tem que se criar também aí um ambiente de negócios financeiros e de investimento financeiro, né? Mas eu diria mais uma coisa, né? Eu acho que qual é o papel do setor financeiro privado no investimento da Amazônia? O próprio setor financeiro privado precisa se rever, né? Ele precisa incorporar nos seus processos o que algumas empresas já incorporaram, que é o que os ingleses chamam, em inglês fala due diligence, né? Que é você de fato checar e acompanhar o teu financiamento ao longo da cadeia. Não adianta dizer, eu fui até aqui e eu não estou nem aí para o que aconteceu antes disso. Porque aí a gente continua tendo todos os processos nos quais a gente quer romper, né? De uma dinâmica econômica que chegue na base, que não só concentre mais riqueza, como o que a gente tem visto, né? Pode ser diferente, com certeza, mas não tem sido. Então, eu acho que o setor financeiro privado ele precisa se reestruturar, né, para incorporar nos seus processos de financiamento, de fato, monitoramento, de fato, a responsabilidade social e ambiental sobre o recurso que ele vai investir, né? Se esses fundos de banco, né, tiverem mesmo esse interesse, né, de verdade, de modificar o que está acontecendo hoje na Amazônia, isso é uma necessidade crucial, porque senão eles só vão reproduzir o que tem sido feito nos últimos anos, né? Então, muito que a gente encontra, a gente já financiou isso, mas não deu certo, quebrou. Daí você vai num lugar, tem uns financiamentos que você fala, nossa, mas como assim, né? Tipo, então, eu acho que é preciso ser o próprio setor precisa se rever. E aí é o que eu acho que é a estratégia, e aí que eu acho que é difícil e não está na pauta deles. Tatiana, apenas um comentário rápido, gostaria de te ouvir também sobre a questão, tem se falado de uma nova onda de títulos verdes, a coisa tem melhorado um pouco nos últimos tempos, apesar até da crise da pandemia, mas o Brasil ainda parece estar um pouco aquém das necessidades e como isso pode ajudar aí no desenvolvimento sustentável também da região. Bom, é um tema importante, né? Tanto os serviços ambientais, os títulos verdes, né? Mas o que eu vejo hoje, né? E eu acho que esse também é um outro desafio que a gente precisa fazer, é como que incorpora isso no setor produtivo, né? Como é que as pessoas enxergam, né, essa relação entre o título verde, né, os serviços ambientais e, de fato, o desenvolvimento das cadeias da sociobiodiversidade, né? Como é que a gente, talvez um jargão econômico, não sei nem se é assim que se fala, talvez deixar menos fictício o capital, né, dos títulos verdes dos serviços ambientais e mais um capital mesmo
no formato compreensível e de impacto em termos de diminuição das desigualdades sociais, né? E eu insisto muito nisso, porque se vocês pegarem, eu vou falar do Amazonas, o Amazonas, né, ele continua tendo os piores IDHMs, né, os índices de desenvolvimento humano municipais do país nas últimas 30 décadas, dos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas. Então, a gente não resolveu o problema. E com a pandemia, nós estamos mais longe ainda de resolver, como dizem, né? Então a gente precisa pensar em formatos menos financiarizados, se utilizando do mercado financeiro, né? Se pensando num capital fictício, mas que seja um capital fictício que tenha impacto direto na parte produtiva. Nós temos várias experiências, né? Acho que aí tem aí toda uma experiência de bolsas de valores de mercadorias, tanto da Etiópia quanto a brasileiras, e que a gente poderia estar revendo elas também com uma pegada mais inclusiva. Eu tenho visto muito mais preocupação em títulos verdes com relação a serviços ambientais do que a produtos, como disse a Tatiana. E você, Valmir, tem trabalhado muito mais com produtos do que com serviços ambientais especificamente. Como é que fica, nesse caso, a questão dos títulos verdes? Bom, Ricardo, eu acho que essa é uma oportunidade grande que nós temos no Brasil e na Amazônia em particular. A grande questão, o desafio, é que para você chamar a atenção desses potenciais compradores de títulos verdes, né? Ou seja, quem vai aportar capital para financiar esses títulos, é o porte dos negócios, é o tamanho dos negócios. Ou seja, esse mercado de títulos verdes hoje, ele é um mercado acessível para grandes empreendimentos. Então, você não tem como lançar um título abaixo de 50 milhões, por exemplo. Um título de 50 milhões de reais é um título pequeno. O ideal, a gente está falando de emissões acima de 200, 300 milhões de reais. Então, o grande desafio que nós temos hoje na Amazônia é que nós temos poucos negócios, chamados de negócios verdes, capazes de emitir um título desse tamanho. E aí que eu digo que há uma necessidade de nós inovarmos, por causa da Amazônia, é como que a gente cria mecanismos, veículos de investimento, que possa fazer uma emissão de 100, 200, 300 milhões de reais, mas distribuir esse dinheiro em cotas de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões para pequenos negócios. Então, é parte desse tipo de engenharia que nós temos pensado na Conexus. A Conexus criou um fundo de investimento, então a Conexus é uma organização de sociedade civil, mas que ela é dona de um fundo de investimento, justamente para a gente testar essas modalidades. É óbvio que não vai ser com um fundo pequeno de uma organização como a Conexus que a gente vai fazer a diferença, mas a gente quer fazer o laboratório, a gente quer fazer a experimentação, a gente quer fazer a modelagem para inspirar grandes fundos a entender que para aterrissar na Amazônia, nós temos que ter formatos de investimento adequado, com tamanho de investimento adequado para o tipo de negócio que a gente quer fazer florescer na região. Para nós não interessa que tenha apenas uma mega corporação que vá gerir a biodiversidade da Amazônia, a gente ter uma grande, gigantesca empresa. Nós queremos ter milhares, dezenas de milhares de negócios pequenos e médios que se conectem com grandes cadeias globais, mas que também sejam capazes de chegar sozinho ao consumidor final, agregando tecnologia, agregando valor e capturando esse valor para ficar o mais próximo possível do território. Então, é essa diversidade de negócios que exige uma diversidade de formato de investimento. E eu acho que o que a gente tem hoje são modalidades muito quadradas, muito específicas para aquilo que o mercado financeiro está acostumado, e nós temos que provocar um desenvolvimento de novos formatos, novas modalidades, e é possível, é viável, a gente está começando a experimentar isso, e eu acho que parte do nosso desafio é acelerar esse processo e gerar novas oportunidades de investimento e financiamento. Bom, no encontro de hoje tivemos um panorama riquíssimo no caminho de 2030, né, Ricardo? Então, e aí vamos supor, vamos fingir, vamos imaginar que chegamos a 2030 e vocês olham para trás, 10 anos depois, o que terá acontecido em 2030 que terá tornado o empreendedorismo voltado ao fortalecimento da economia da sociogeobiodiversidade florestal mais robusto? Bom, primeiro o Valmir e depois a Tatiana, 1 minuto para que a gente possa traçar o panorama já em 2030.
Olha, com os olhos em 2030 e à frente, Ricardo, o que eu imagino é que a gente tenha uma juventude muito mais engajada e capacitada, formada por iniciativas como a Forest Social Business School, que fortaleça e promova talentos empreendedores para desenvolver novos negócios, governos e políticas públicas mais estruturadas para responder os desafios de promover uma economia inclusiva, né, e que resolva os principais problemas socioambientais que a gente tem na região amazônica, e que a gente tenha novas formas de acessar capital, de acessar investimento, que sejam mais democráticas, mais acessíveis a pequenos negócios, a pequenos empreendedores, e, portanto, uma diversidade de iniciativas com chance de ter sucesso muito maior do que a gente tem hoje. Tatiana, chegamos em 2030. Qual é a avaliação que você pode fazer e que valeu a pena essa jornada? Olha, eu acho que, vamos dizer, se tudo der certo, né? A gente não sabe até lá, mas se tudo der certo, talvez a gente consiga reverter esse processo, né, que está em curso, né, que é um processo no qual as formas mais tradicionais de uso do meio ambiente e da natureza são, de fato, processos que não levam à inovação nem à tecnologia na diversidade possível. Não quer dizer que a agricultura e a pecuária não tenham tecnologia, elas têm, elas inovaram muito, a Embrapa é importantíssima nesse aspecto. Então, se a gente chegar em 2030 com investimento maciço em ciência, tecnologia e inovação, em pesquisa, em educação, a gente pode ter um país diferente. Mas se a gente não tiver investimento em ciência, tecnologia e inovação e educação de base, não só uma educação superior, talvez a gente esteja aí nessa mesma conversa que nem a gente já teve há 20 anos atrás. Se você pensar que o CBA hoje, que é o Centro de Biotecnologia da Amazônia, tem 18, 19 anos, né? Talvez a gente esteja ainda lá. Então, eu acho que aí depende muito do reconhecimento de que, para tudo isso dar certo, a gente precisa, de fato, resolver a questão da educação no país. Muito bem. Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia, está chegando ao final deste encontro. Quero agradecer ao Valmir Ortega e também a Tatiana Schor. Muito obrigado pela presença, pela participação. Foi muito inspirador mais esse encontro. E eu agradeço a companhia e a parceria do professor Ricardo Abramovay. Muito obrigado. A Amazônia 2030 fica por aqui. Até o próximo encontro. Até lá. O debate fica por aqui. Nas próximas semanas, o Capital Natural vai seguir dando espaço a esse importante encontro Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. Fique conosco, nos acompanhe nas nossas mídias digitais e, principalmente, cuide-se bem. Amazônia 2030. Oferecimento Santander. O que a gente pode fazer por você hoje?